Direito Penal, Teoria Geral do Crime, Sujeitos do Crime. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui no Aprova Concursos. Hoje vamos com um tema muito relevante e muito importante para o seu concurso. Eu quero o máximo de atenção nessa aula, combinado? Vamos falar hoje sobre os sujeitos do crime, perfeito? Então vamos para a tela começar. Olha só, sujeitos do crime ou do delito são as pessoas ou entes relacionados à prática e aos efeitos da empreitada criminosa. Então a gente tem sujeito ativo, nós temos o sujeito passivo e temos também a pessoa jurídica como sujeito ativo de crimes. Será que isso é possível? Será que isso é possível? A gente vai ver para frente aqui, tá? Então vamos dar sequência. Olha só, sujeito ativo do crime, tá? Quem é o sujeito ativo do crime? É aquele que pratica a conduta criminosa, aquela pessoa que pratica a conduta criminosa, tá? Qualquer pessoa física maior de 18 anos completos, tá? Ele precisa ser maior de idade, ou seja, ter 18 anos completos. Olha só que eu escrevi aqui, ó, qualquer pessoa física, tá? Qualquer pessoa física. Com relação à pessoa jurídica, vamos ver mais para frente. Então, o sujeito ativo do crime é quem? É aquela pessoa que praticou o crime. Acabou. Tem 18 anos? Tem. Ok. Tem 17? Não, não é o sujeito ativo de crime, perfeito? É o sujeito de outra coisa que a gente vai ver em outras aulas, perfeito? Aqui estamos falando de crimes. Crime só pode ser praticado por pessoas maior de 18 anos, tá? Então vamos lá. O sujeito ativo é qualquer pessoa com pelo menos 18 anos completo, tá? Conceito. Sujeito ativo do delito é aquele que pratica o fato descrito na norma penal incriminadora. Somente o homem aqui, gente, pelo amor de Deus, é homem ou mulher. Eu estou falando da espécie humana, tá? Somente o homem pode delinquir, não podendo ser sujeito ativo de crimes, animais ou coisas. Animais ou coisas. Então, se aquele macaquinho de circo que é treinado para furtar carteira, para subtrair carteiras e outras coisas mais, se ele por um acaso vai no bolso de alguém que está ali no circo e pega a carteira dele, sai correndo e não devolve, ele estará praticando crime de furto? É óbvio que não. É óbvio que não, tá? É óbvio que não, porque o macaco não é um sujeito ativo do crime de furto, né? Aliás, de qualquer crime, ele não pode ser sujeito ativo do crime. Tá? É claro que nós temos outras situações que o macaco poderia ter sido usado como um instrumento de uma pessoa que o treinou para fazer isso. A pessoa treinou ele, é um macaquinho de circo e tal, mas a pessoa treinou para ir lá pegar a carteira, sair correndo, esconder a carteira de forma que a pessoa nem visse. Aí pode, aí a gente teria aí uma situação diferente, tá? O macaco não seria o sujeito ativo do crime, ele seria um instrumento que uma pessoa, né, um sujeito ativo, proporcionou que ele fizesse isso, perfeito? Mas animais e coisas a priori não são sujeitos ativos de crime, tá? O crime dirige-se para condutas humanas, perfeito? Condutas humanas. Olha só, terminologia. Vamos a algumas terminologias importantes aqui que podem ser cobradas em prova também. Para o Código Penal, o sujeito ativo do crime é o agente, tá? É o agente. No inquérito, nós temos o indiciado, aquela pessoa que está sendo investigada, tá? No inquérito policial, a gente tem indiciado ou investigado, tá? Indiciado ou investigado, tá? Durante o processo, nós temos acusado, denunciado ou réu. Acusado, denunciado ou réu, perfeito? Acusado, denunciado ou réu. Aquele que sofreu sentença condenatória, aí nós temos vamos dar um Vzinho aqui, nós temos o sentenciado ou condenado, tá? Sentenciado ou condenado. Na execução da pena privativa da liberdade, né, nós temos o preso, o recluso ou detento, são os termos usados pela LEP, que é a Lei de Contravenção Penal, tá?
Lei de Contravenção Penal, não, desculpa, Lei de Execução Penal, a LEP, Lei de Execução Penal, tá? E sob o ponto de vista biopsíquico, né, de acordo lá com a criminologia, nós temos o criminoso ou o delinquente, perfeito? Aqui, numa concepção que criminológica. Uma concepção criminológica. Então, são termos diversos para que a gente possa se dirigir ao sujeito ativo do crime. A depender de onde ele estiver, ou né, se ele está sendo julgado, se ele está sendo investigado, se ele já é condenado, se ele está cumprindo pena, você tem um nomezinho específico para ficar mais bacana, na verdade. Mas são todos eles sujeitos ativos do crime. Tá joia? Vamos dar sequência aqui na tela. Então vamos lá. Sujeito ativo do crime. Em algumas situações, nós temos a necessidade de uma capacidade especial do sujeito ativo. Por isso temos os crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa. Crimes comuns, por exemplo, homicídio, furto, lesão corporal, tá? E temos os crimes próprios, que exigem determinada posição jurídica ou de fato do agente, uma capacidade especial do sujeito ativo, tá? Eu falei aqui, ó, uma capacidade especial do sujeito ativo. Exemplos, peculato. Qual que é a capacidade, né, a capacidade especial aqui do sujeito ativo? Tem que ser um servidor público, tem que ser um servidor público. Autoaborto. Qual que é a capacidade especial aqui do sujeito ativo? Tem que ser a mulher. E qual mulher? A mãe. Tem que ser necessariamente a genitora, tá? O autoaborto só pode ser praticado pela própria mãe, pela genitora, perfeito? E a concussão? A concussão, mesma coisa, tem que ser um servidor público, perfeito? Ou funcionário público, né? O Código Penal, na verdade, se refere à palavra funcionário público, perfeito? Mais adiante a gente vai ver um pouco mais de explicação sobre esse slide. Por hora eu quero que você fique com essa noção, tá? Então vamos lá. E a pessoa jurídica, hein? Eu coloquei uma interrogação naquela hora para você, né? E a pessoa jurídica, será que ela pode ser sujeito ativo do crime? Será que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo do crime? Olha só, em regra, não. Em regra, não. Mas, olha só, exceção para os crimes ambientais. Exceção para os crimes ambientais, de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, tá? Olha só, vamos fazer a leitura desse parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Olha só, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Os infratores, quais infratores? As pessoas físicas ou jurídicas. As pessoas físicas ou jurídicas. As sanções penais e administrativas também. Então essa é uma exceção, tá? Essa é uma exceção na qual a pessoa jurídica pode responder penalmente na qualidade de sujeito ativo do crime, tá? Na qualidade de sujeito ativo do crime, mas essa é uma exceção. E olha só o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Olha só, o que ele escreve? As pessoas jurídicas, tá? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Administrativa e civil, não há dúvida, né? Não há dúvida em relação a isso, mas penalmente, olha só, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil, ok, e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal.
Olha só, então a infração tem que ser cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado e no interesse ou benefício da entidade. Esses são os pré-requisitos para que a pessoa jurídica seja considerada sujeito ativo no crime ambiental e responder o quê? Penalmente por isso, tá? Penalmente, tá? Então a infração, aliás, né, o crime tem que ser praticado por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado e sempre, olha só, e sempre no interesse ou benefício da entidade, ou seja, da empresa, né, da pessoa jurídica, perfeito? Olha só, nós temos algumas correntes que vão ser a favor ou contra a criminalização, né, da pessoa jurídica, né, a pessoa jurídica atuando como sujeito ativo do crime. A primeira corrente entende que não. A pessoa jurídica não pode, ela não poderia ser sujeito ativo no crime e responder penalmente. Por quê? A Constituição Federal não previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas a sua responsabilidade administrativa. Importante informar que essa corrente é minoritária, tá? Ela é minoritária e olha só, os defensores dela fazem a seguinte interpretação lá do parágrafo 3º, né, do artigo 225 da Constituição. A gente acabou de ver. Os infratores, pessoas físicas, estão sujeitos a sanções penais e os infratores, pessoas jurídicas, a sanções administrativas. Olha só a interpretação. A interpretação é essa aqui, ó. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, né? Aí no caso aqui, ó, pessoas físicas a sanções penais ou jurídicas a sanções administrativas. Essa seria uma leitura, né, uma interpretação dada ao parágrafo 3º do artigo 225, né, da Constituição, mas eu volto a ressaltar, é uma interpretação um pouco complicada, um pouco vazia, né? Ela é um pouco vazia e ela é adotada pela minoria da doutrina. Poucas pessoas defendem essa tese, perfeito? Então, quando o dispositivo constitucional fala em sanções penais, ele está apenas se referindo às pessoas, né, ou estaria, né, se referindo às pessoas jurídicas. Olha quem que adota essa corrente. Miguel Reale Júnior, César Roberto Bittencourt e Cretella Júnior. Interessante que esse aqui é um doutrinador mais moderno, ainda assim adota essa corrente, mas não tem problema, o direito é assim mesmo, tá? O direito é assim, existe a corrente A, a corrente B, a corrente C, a corrente intermediária, isso é muito comum, o importante é a gente entender essa corrente, entender que ela é minoritária, tá? Então vamos lá, vamos à segunda corrente aqui na tela. A segunda corrente também entende que não. Mas o argumento é diferente, tá? A ideia de responsabilidade da pessoa jurídica seria incompatível, olha só, incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil. Engraçado que essa é a posição majoritária, mas olha só, é uma posição majoritária na doutrina, é uma posição majoritária na doutrina, e é majoritária mesmo, é uma posição majoritária na doutrina. Essa segunda corrente baseia-se na teoria da ficção jurídica de Savigny, a teoria da ficção jurídica de Savigny, segundo a qual as pessoas jurídicas são puras abstrações, desprovidas de consciência e vontade. Então, se são desprovidas, né, de consciência e vontade, não poderiam praticar crime, né? Se elas são desprovidas, olha só, de consciência, vontade e finalidade, portanto, não podem praticar condutas, né, humanas, elas também não podem praticar as condutas criminosas. Essa é a tese de defesa. As pessoas jurídicas não podem ser responsabilizadas criminalmente porque não têm capacidade de conduta, ou seja, dolo e culpa. Elas não possuem dolo e culpa. Por quê? Porque elas são uma ficção jurídica. Elas são uma abstração, tá? Elas também não agem com culpabilidade. Por quê? Não têm imputabilidade e nem a potencial consciência da ilicitude. Adotam essa corrente Pierangeli, Zaffaroni, Luiz Regis Prado, Alberto Silva Franco,
Tourinho Filho, Roberto Delmanto, Luiz Flávio Gomes e vários outros doutrinadores. Essa é a posição majoritária na doutrina, tá? Eu volto a dizer, essa é a posição majoritária na doutrina. Olha só, a terceira corrente, ela informa que sim, a pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo do crime ambiental, tá? É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica no caso de crimes ambientais, porque assim determinou o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição de 1988. E de fato a Constituição determinou dessa forma. Nós já não fizemos a leitura desse parágrafo 3º do artigo 225 e por uma interpretação literal ou gramatical é muito simples entender que a Constituição deu abertura a esse tipo de responsabilização penal, né, para pessoas jurídicas no caso de crimes ambientais, perfeito? No caso de crimes ambientais. A pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais ainda que não haja responsabilização de pessoas físicas. Ainda que pessoas físicas não sejam responsabilizadas, a pessoa jurídica poderia sofrer a responsabilização, tá? O parágrafo 3º do artigo 225 não exige, para que haja a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que pessoas físicas também sejam obrigatoriamente denunciadas. Essa corrente é defendida, né, dentre outros, por Vladimir e Gilberto Passos de Freitas, e é um entendimento, olha só, aqui que está o X da questão, ó, é um entendimento majoritário no STF. O importante é isso, porque geralmente quando cai em concurso, cai essa corrente, tá? Esse é o entendimento do STF e é o entendimento atual do STF, e predomina na jurisprudência. Esse é o entendimento majoritário na jurisprudência como um todo, porque é o entendimento do STF, perfeito? A pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada criminalmente no caso de crime ambiental, independentemente, olha só, independentemente de alguma pessoa, né, algum membro lá da empresa, algum dono da empresa, algum sócio, algum diretor seja penalizado. Independentemente da conduta do sócio, a pessoa jurídica pode ser perfeitamente penalizada, ok? Essa é a posição majoritária no STF. Guarde isso aí. E temos ainda uma quarta corrente, que também afirma que sim, é possível sim a responsabilização penal da pessoa jurídica, desde que em conjunto com uma pessoa física. Ao contrário do que fala o STF, né? O STF fala que isso aqui não é necessário, tá? Aqui, ó, para o STF, isso não é necessário. Isso não é necessário. Esse era o entendimento do STJ. O STJ possuía esse entendimento de que seria possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que houvesse a imputação simultânea do ente moral e da pessoa natural que atua em seu nome ou em seu benefício. Assim, o Ministério Público não poderia formular denúncia apenas contra a pessoa jurídica, devendo obrigatoriamente identificar e apontar as pessoas físicas que, atuando em nome e proveito da pessoa jurídica, participaram do evento delituoso sob pena da exordial não ser recebida, ou seja, sob pena da petição inicial, né, da denúncia não ser recebida. O fato é que esse era o entendimento do STJ. Mas o STF tem mudado a jurisprudência e o entendimento majoritário na jurisprudência é que, independentemente de penalização ou denúncia de qualquer membro, sócio, diretor, gerente da empresa, qualquer deles, independentemente deles serem denunciados ou não, a pessoa jurídica, no caso de crimes ambientais, pode sim responder pela conduta praticada. Pela conduta praticada o quê? Pela empresa, ok? Pela empresa. Esse é o entendimento majoritário hoje na jurisprudência. E a gente vai ver aqui, ó, um quadro que eu criei para clarear as nossas ideias. Olha só, no Brasil, existe a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais? Essa é a pergunta que eu faço.
De acordo com a primeira corrente, não, porque a Constituição não prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas sua responsabilidade administrativa. Essa corrente é amplamente minoritária. A gente não vai nem precisar dela, tá? Segunda corrente também informa que não. A responsabilidade da pessoa jurídica é incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil. Essa é a posição, olha só, majoritária na doutrina. Ela é majoritária na doutrina, mas ela é minoritária na jurisprudência. Ela é minoritária na jurisprudência. Agora, a terceira corrente, adotada pelo STF e atualmente também pelo STJ, é que sim, é possível sim, e há previsão expressa na Constituição Federal, a gente já viu, parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, tá? A pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais, ainda que não haja responsabilização de pessoas físicas, tá? Vamos realçar isso aqui, ó. Ainda que não haja responsabilização de pessoas físicas. Não deixa de anotar isso no seu caderno, tá? Isso cai em provas. E a quarta corrente, que é a antiga posição do STJ, né? A antiga posição do STJ, informava que sim, é possível desde que em conjunto com uma pessoa física. Desde que em conjunto com uma pessoa física. Chamada de teoria da dupla imputação. Por que dupla imputação? Porque era necessário, além da pessoa jurídica, a pessoa física que agia em nome da empresa também precisaria ser processada, denunciada, investigada, etc. Tá? Essa era a antiga posição da jurisprudência por reflexo do STJ que entendia dessa forma. Mas hoje a gente migrou para cá, ó. Continuamos entendendo e hoje não precisa nem sequer da responsabilização de pessoas físicas, perfeito? Hoje, a pessoa jurídica pode sim ser penalizada penalmente, independentemente da responsabilidade da pessoa física. Então vamos lá, rapidinho aqui para a gente fechar com chave de ouro, tá? Sujeito passivo do crime. É aquele que sofre as consequências da conduta praticada pelo sujeito ativo, tá? Ele pode ser dividido em sujeito passivo constante, que é o sujeito passivo imediato, formal, geral ou genérico, que é o Estado, tá? O Estado é aquele personagem que sofre. Por quê? Porque o direito penal é público, o direito penal serve para reprimir condutas que não são admitidas pelo Estado. O sujeito passivo constante, então, dessa forma, é o próprio Estado. E temos o sujeito passivo eventual, imediato, material, particular ou acidental, que é o titular do interesse penalmente protegido, tá? É literalmente a vítima, tá? É a vítima. E uma observação aqui, temos o crime de dupla subjetividade passiva. É aquele que exige duas ou mais vítimas, tá? Ele exige duas ou mais vítimas. Exemplo, violação de correspondência. Por que duas ou mais vítimas? Olha só, exemplifiquei com violação de correspondência. São vítimas aquela pessoa que emitiu a correspondência e o destinatário da correspondência também. São duas vítimas. Por quê? Porque a correspondência foi violada. Ela foi feita, né? Ela foi escrita por um indivíduo e seria recebida por outro. Ou foi recebida, mas ela foi violada no meio do caminho. As duas pessoas são vítimas, tá? E essa pessoa, e esse crime, ele demanda necessariamente a dupla subjetividade passiva, tá joia? Olha só, classificação dos crimes segundo os sujeitos. A gente já falou ali no inicinho, mas vamos dar um pouquinho mais de ênfase aqui. Isso será visto também em aula própria, na qual falaremos sobre a classificação de todos os crimes, tá joia? Classificação dos crimes de modo geral. O sujeito comum é aquele que pode ser praticado por... O crime comum, desculpa, é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Não exigindo o tipo penal nenhuma qualidade especial para que se possa apontar o sujeito ativo. Tal qualidade também pode ser considerada quando dá análise do sujeito passivo. Então, exemplo, homicídio. Qualquer pessoa pratica o homicídio independentemente de qualquer característica ou peculiaridade, tá?
Crime próprio é aquele cujo tipo penal exige uma qualidade ou condição especial do sujeito ativo ou passivo. Um exemplo aqui no crime de infanticídio, no artigo 123 do Código Penal. O sujeito ativo necessariamente tem que ser a mãe, a genitora, né, que esteja no estado puerperal ainda. E o sujeito passivo tem que ser necessariamente o seu filho, ok? O seu filho que acaba de nascer. Perfeito? E o crime de mão própria, a gente tem um crime de mão própria ainda, que é aquele cuja execução é intransferível, indelegável, devendo ser praticado pelo próprio agente, isto é, com as próprias mãos. Por isso que ele chama delito ou crime de mão própria, tá? São consideradas infrações penais personalíssimas, as quais somente determinada pessoa e mais ninguém pode praticá-las. Mais ninguém. Um exemplo que eu dei aqui é o falso testemunho, que só pode ser praticado pela própria pessoa que vai, né, testemunhar de forma falsa, perfeito? De forma falsa. Somente o testemunho e somente a própria testemunha. E o advogado? E o advogado dessa testemunha? Vamos supor que ele induziu ela, ele falou, não, fala dessa forma que é melhor, fala assim porque senão o negócio complica lá para o outro e etc. E aí? O advogado poderia responder aqui como coautor, como partícipe? Não. Por quê? Porque o crime de falso testemunho é um crime de mão própria. Ele exige que a conduta seja praticada pelo próprio agente. Mesmo as pessoas que influenciaram ou ajudaram essa testemunha não serão sujeitos ativos do crime, perfeito? Por quê? Porque é um crime de mão própria, combinado? Olha só, eu quero finalizar essa aula te desejando bons estudos. Qualquer coisa que precisar, pode me procurar, estou à disposição e estou nas redes sociais, estou aqui na prova concurso também. É só me procurar que eu terei o maior prazer em ajudar naquilo que for possível, perfeito? Então, um grande abraço e bons estudos para você. Até mais!